Nessa manhã a gente vai estar conversando um pouquinho no assunto da carta de Paulo aos Gálatas. A carta de Paulo aos Gálatas é um dos livros que eu mais gosto na Bíblia, é um livro que eu gosto bastante, e aí tem um contexto que é Paulo. Ele começa no primeiro capítulo, ele falando, né, da sua experiência, e ele fala sobre Tito. Tito, nesse contexto, ele ressalta que Tito não é nascido judeu. Tito é gentil, considerado nessa, mas mesmo caminhando com Tito e trazendo Tito para o seu meio, ele não percebeu das lideranças com que ele conversava uma hesitação, como eu vou dizer, uma necessidade, digamos assim, de que Tito se adequasse aos costumes, às leis judaicas, para que ele pudesse receber, no caso, o Evangelho de Cristo. E aí ele vai e fala que teve essas conversas e que os líderes falaram que não, continue fazendo o seu trabalho, e não houve dessas pessoas nenhum impedimento. No entanto, ele fala que ele estava insatisfeito com a postura de alguns irmãos. Ele confronta diretamente a Pedro, e aí ele fala que ele não está feliz com as atitudes de Pedro. E aí no capítulo 2 de Gálatas, a partir do verso 14, vai dizer assim: quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos: se você que é judeu de nascimento, vive como gentio e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeus? Você e eu somos judeus de nascimento e não pecadores, como os judeus consideram gentios. E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo e não pela obediência à lei. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo, e não porque obedecemos à lei, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. E aí Paulo, ele ressalta que nós não somos justificados perante Deus pelo que nós fazemos, pela nossa postura, pelo que a gente faz ou deixa de fazer, pela obediência à lei, como ele diz aqui, mas nós somos justificados pela graça. Tudo que nós recebemos do Senhor não é algo que nós possamos aumentar ou diminuir, mas sim vem pela graça, pelo seu grande amor. Então, essa obediência à lei não é o que nos torna justos. E Paulo, ele mais para frente, ele ainda vai falar, muito chateado. Paulo estava realmente muito incomodado com isso, porque ele pregou diretamente aos Gálatas. Ele fala: vocês receberam o Evangelho de uma forma tão profunda que seria a mesma coisa como se vocês estivessem lá diante da crucificação de Cristo. E agora vocês estão querendo voltar para a escravidão de uma lei que o Senhor já quebrou, o Senhor já cumpriu a lei. Então, Paulo, ele traz essa revolta, digamos assim, com o fato de que os Gálatas, apesar de terem recebido o Evangelho das Boas Novas, eles estavam caindo no engano novamente. E aí, às vezes, esse é o texto de Gálatas, um texto antigo da igreja primitiva, a igreja lá atrás. Mas quantas vezes nós também, às vezes, não caímos diante dessa mesma atitude que Pedro teve perante a Tito, de olhar para os nossos irmãos, às vezes novos na fé, que não tiveram uma caminhada como a nossa, de profundidade, às vezes, de nascer num lar cristão, de conhecer o Evangelho desde o nascimento. E aí, quando chegam as pessoas novas, as pessoas que têm essa necessidade verdadeiramente de escutar do Evangelho, a gente olha para eles como se eles fossem os de fora, os estrangeiros, os separados, os isolados, e a gente não tem a atitude de abraçar esses irmãos, a gente não tem a atitude de estarmos verdadeiramente sendo agentes do Evangelho de Deus, da transformação de Jesus Cristo para as pessoas que estão chegando. Muito pelo contrário, nós não devemos agir desse modo para com eles, mas nós devemos nós mesmos estarmos buscando a cada dia levar o Evangelho a essas pessoas, trazer cada vez mais para que elas estejam tendo essa oportunidade de conhecer o Evangelho e serem transformados pelas boas novas de salvação. Nós devemos nos esforçar de modo direto, de modo consciente, de modo
Eu esqueci a palavra que o pastor gosta. Intencionalidade. O pastor gosta dessa palavra, uma palavra que a gente tem que usar. Nossas atitudes para com as pessoas lá fora que ainda não conhecem o Evangelho tem que ser de intencionalidade, de nós verdadeiramente estarmos agindo, estarmos conversando com elas, estarmos tendo uma postura que comunique a Cristo, que faça com que elas percebam a diferença e sejam alcançadas, que elas tenham essa vontade de estar em nosso meio. E quando elas chegarem ao nosso meio, que elas sejam abraçadas de forma assim que elas percebam verdadeiramente que nós somos diferentes. A Bíblia, ela é um livro muito grande. A gente geralmente, quando a gente tem os desafios, a gente usa o ano inteiro, 365 dias, para a gente ir do começo ao fim. A gente tem alguns desafios que demoram menos tempo, que às vezes 3 meses, 2 meses para uma leitura da Bíblia, mas é um livro bastante grande. A gente tem dentro dele muitos outros livros que são as nossas regras de fé e prática, o nosso manual de instruções para a vida. E sabendo que talvez algumas pessoas não teriam assim a postura de ler a Bíblia profundamente, o Senhor, ele ainda traz e facilita para que nós não tenhamos dúvida, não haja em nosso coração nenhuma sombra de dúvida. Ele resume toda a lei em 2 mandamentos. Ame o teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, toda a Bíblia, tudo que nós precisamos fazer para agradar ao coração do nosso Pai, toda a nossa regra de fé e prática, toda a nossa postura, ela pode ser resumida se nós estamos verdadeiramente seguindo a isso. Se nós estamos amando o nosso Deus sobre todas as coisas. E se nós estamos amando o nosso próximo como a nós mesmos. E aí fica a pergunta, será que nós estamos amando o nosso próximo como a nós mesmos? Estamos estendendo ao nosso próximo, ao nosso irmão, a mesma graça que nós pedimos a nós mesmos? Quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados, esse perdão que nós pedimos, a gente estende pensando que Deus também perdoa os pecados deles? Então, essa é uma pergunta que a gente tem que ter. Será que inconscientemente, porque eu espero que não seja uma atitude consciente de ninguém, mas será que inconscientemente a gente não está pensando isso? A gente não está tendo uma atitude de superioridade para com esses irmãos? Que nós tenhamos essa postura de não estarmos, às vezes, usando tudo de graça que a gente tem no nosso coração para nós mesmos. A gente acha desculpa, a justificativa, o perdão e a graça para os nossos erros, com várias frases feitas e muitas outras coisas, e às vezes não sobra graça para estarmos estendendo aos nossos irmãos. Muito obrigada, Clóvis. E essa não pode ser a nossa atitude. A nossa atitude tem que ser de amor ao nosso irmão, como se fosse a nós mesmos. Então, toda atitude de perdão, de desculpa, de justificativa que nós temos para nós mesmos, de o Senhor me amou, esse Senhor amou as pessoas ao nosso redor também. Do mesmo modo que nós estamos buscando, às vezes apontando o dedo, não, aquele ali tem que ser exortado, e tudo mais, tem que ser a mesma atitude que nós temos para nós mesmos. Nós precisamos ser exortados também. E quando nós falamos que nós fomos alcançados pela graça e pelo perdão de Deus, o nosso irmão, que às vezes vai errar contra nós também, este também foi alcançado pela graça de Deus. Este também foi alvo do grande amor de Cristo. E tem uma frase que eu, infelizmente, não achei o autor. Ela é um pouquinho repetitiva, mas eu acho que resume perfeitamente. Ele me ama. O Senhor Deus me ama. Por isso eu o amo, por isso eu amo a mim mesmo. E por isso sou capaz de amar aos outros como uma extensão de mim mesmo. Então, quando nós somos alcançados pelo amor de Deus, nós somos transformados. Este é um amor que não nos alcança e fica na superfície. Ele nos alcança, ele nos transforma. Ele transforma os nossos corações. E transformando os nossos corações, ele transforma as nossas atitudes, transforma os nossos pensamentos, transforma as nossas palavras, transforma as nossas posturas. E nós estamos a cada dia mais sendo verdadeiramente exemplos desse amor. Nós somos pessoas para quem o mundo pode olhar e perceber o amor de Cristo. Elas vão olhar para nós e perceber realmente ele serve a um Deus amoroso, ele serve a um Pai amoroso, a um Pai que nos perdoa, nos alcança, nos concede graça. E que essa graça, esse grande amor, ele pode alcançá-lo todo aquele que se entregar a ele, todo aquele que entregar os seus caminhos a Jesus. Jesus, ele é a única resposta
resposta para o pecado. Não existe nada que nós possamos fazer ou deixar de fazer para nos justificar ou nos livrar do pecado. O pecado, nós fomos livrados do pecado pelo grande sacrifício de Jesus na cruz. Já foi feito, já foi consumado. Nós agora agimos em resposta a esse livramento do pecado, a essa graça. Porque a graça de Deus nos alcançou, nós fazemos o que fazemos. Nós agimos do jeito que agimos. Nós buscamos estar vivendo uma vida que agrada a Deus. Mas quando nós somos justificados pela graça. É a atitude de Jesus Cristo tem para conosco, que nos leva a sermos justos diante de Deus. E aí, essa é a chateação de Paulo na carta de Gálatas, que era os Gálatas estarem seguindo outras doutrinas, estarem buscando outros meios, outras regras de justificação para que fossem como uma condição. Você, depois de seguir toda essa e aquela regra, aí sim você pode ter acesso ao Evangelho. E não é assim. Nós somos primeiros alcançados pelo Evangelho e depois nós somos transformados. O Senhor Deus, por meio do seu Espírito, trabalha em nós a cada dia. E é isso que Paulo estava trazendo aos Gálatas nessa carta. Que eles não podiam, depois de terem sido libertos, quererem voltar à escravidão. E a gente percebe um paralelo nessa questão de voltar à escravidão com o livro de Êxodo. O povo de Deus, depois de ter sido liberto da escravidão no Egito, estava murmurando, porque no Egito a gente comia isso, comia aquilo, e tinha não sei o quê, não sei o quê. E eles estavam querendo voltar para a escravidão, para o tempo da escravidão. E quantas vezes a gente também não tem esse pensamento? Aqui a gente está falando de voltar às regras da lei como uma forma de exclusão, mas às vezes a gente tende a estar olhando às vezes para o mundo e percebendo que o mundo isso, o mundo aquilo, e aí, poxa, mas eles se divertem, poxa, mas eles não têm tantas regras, e a gente fica olhando para a escravidão do pecado com um olhar às vezes de desejo. E nós precisamos ter consciência que nós fomos libertos. Nós somos salvos pela graça. O Senhor Jesus Cristo nos alcançou e nos tirou do cativeiro. E agora nós vivemos uma vida de liberdade para estarmos a cada dia verdadeiramente seguindo os seus passos, pregando o seu evangelho, alcançando novas pessoas, agindo de um modo que realmente agrada a Ele e tendo um respaldo. Nós estamos vivendo uma vida que agrada ao nosso Senhor. Tudo que nós estamos fazendo aqui na terra, nós temos a justificativa. Não estou fazendo porque o meu Senhor, Ele me amou tanto e eu tenho que ser resposta desse grande amor dEle para comigo. Então eu ajo de certa forma pensando em agradar o meu Senhor. E aí, nessa questão de os Gálatas estarem exigindo certas condições antes de anunciar o Evangelho às pessoas, tem outra frase que eu também, infelizmente, não achei o autor, mas que é: venha como está, mas não permaneça como veio. Você não, o novo convertido, a pessoa que está chegando, ela não vai chegar aqui pronta. Muito pelo contrário, ela vai chegar aqui dando passos de bebê. Ela vai chegar aqui no comecinho da caminhada. E aí, enquanto no meio dos cristãos, enquanto na igreja, enquanto na caminhada cristã, enquanto deixando o Espírito trabalhar, enquanto conhecendo mais a palavra do Senhor, enquanto tendo maior intimidade com Ele, tendo uma vida de devocional, uma vida de verdadeiramente se debruçar na palavra e olhar para ela como nossa regra de fé e prática, ele vai sendo transformado. O Espírito de Deus vai o alcançando e aí ele vai conhecendo essa transformação, vai percebendo, o Senhor vai trabalhar em seu coração, e aí atitudes que talvez essa pessoa teria antes, quando vivia nas garras do pecado, agora ela percebe o erro de seus atos e começa verdadeiramente a ter uma vida de transformação e vai muito provavelmente também ser um agente de transformação para outras pessoas, de um testemunho vivo de que vai alcançar outros e trazer outras pessoas para essa transformação também. Mas a transformação não acontece antes de chegar, ela acontece depois que você chega e quando o Senhor começa a trabalhar em seu coração. Nós precisamos buscar a cada dia, deixar que o Senhor trabalhe em nosso coração, estarmos nos debruçando na palavra, mas a obra, quem faz em nosso coração
é Ele, não somos nós. Então, nós precisamos estar trabalhando com a força do Evangelho. Nós não podemos limitar a força do Evangelho. Nós não podemos, de modo algum, termos sido alcançados pela graça, alcançados pelo amor de Deus, e agora queremos ditar as regras de quem pode e quem não pode estar sendo alcançado. Muito pelo contrário, nós devemos ser os agentes que estão levando o Evangelho a todos aqueles que precisam escutar. Nós precisamos ser as pernas que estão levando Jesus Cristo a outras pessoas, as bocas que estão falando a Jesus Cristo de Jesus Cristo a outras pessoas. Nós precisamos a cada dia estarmos nos dedicando intencionalmente à propagação do Evangelho, à libertação de vidas dentro da nossa cidade, dentro da nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, em qualquer lugar que Deus nos colocou. Tem uma frase que uma amiga minha fala bastante, eu acho sensacional, que é: todo cristão é um missionário e todo não cristão é um campo missionário. Então, todos nós conhecemos um campo missionário. Em qualquer lugar que nós estejamos, a gente conhece alguém que a gente pode estar falando de Jesus para aquela pessoa, a gente pode estar demonstrando diferença, a gente pode estar alcançando aquela pessoa. E nós não podemos, de jeito nenhum, estar desperdiçando essas oportunidades. Deus nos colocou aqui com uma grande missão, que é pregar o Evangelho a toda criatura. E nós devemos estar a cada dia, em todo o tempo, cumprindo essa missão, buscando do Senhor as forças para estar a cada dia mais pregando o Evangelho, alcançando as pessoas, estendendo nossas mãos, sendo realmente os braços, as pernas e as bocas do nosso Jesus Cristo aqui na terra. E aí, quando nós alcançamos essas pessoas, nós as trazemos para o nosso meio, nós as abraçamos. E aqui, dentro da igreja, é que nós temos o lugar de reforma, o lugar de verdadeira transformação. E aí, quando o novo convertido está aqui, nós precisamos abraçar, nós precisamos estar discipulando. E como foi a nossa última campanha de missões estaduais, eu vou discipular. Essa é uma frase muito forte, é uma afirmação muito forte, eu vou discipular. Nós podemos verdadeiramente estar afirmando isso, que nós vamos discipular, que nós estamos discipulando, que as pessoas que estão chegando ao nosso redor, as oportunidades que Jesus Cristo está nos dando de levar o seu Evangelho, nós estamos aproveitando essas oportunidades, nós estamos alcançando as pessoas que precisam ser alcançadas. Então, nós precisamos a cada dia termos essa consciência, tomarmos a decisão constante, a cada dia acordar e pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda a cumprir a Tua palavra, me ajuda a cumprir a Tua vontade em minha vida, me ajuda a ser agente de transformação para o mundo perdido. Usa a minha vida, Senhor, e que nós possamos fazer essa oração e ser resposta da nossa oração. Foi algo que o pastor Paulo falou no treinamento do PEP. Não ore a Deus pedindo nada se você não está disposto a ser resposta de sua própria oração. Não ore a Deus pedindo que transforme Iguaí se você não está disposto a ser um agente de transformação nessa cidade. Nós precisamos ser a resposta na nossa própria oração. E Jesus Cristo, Deus, por meio de seu Espírito, vai gerar em nós tudo aquilo que nós precisamos para agradar o seu coração. Nós, quando deixamos o Espírito Santo trabalhar, a cada dia mais a gente vai percebendo a mudança. E não é, às vezes, coisas conscientes. Às vezes o Senhor vai trabalhando na gente com situações dentro da igreja, dentro do nosso trabalho, nossa família, com os nossos amigos. Situações que, às vezes, a gente nem percebe, mas é o Senhor trabalhando, é o Senhor respondendo aquela oração que você pediu: Senhor, me dá mais paciência, Senhor, me dá mais fé, Senhor, me ajuda a pregar o Teu Evangelho. E Deus, Ele vai trabalhando em nossos corações, às vezes de forma muito sutil. E quando nós percebemos, nós estamos verdadeiramente colhendo os frutos daquilo. E aí a gente, como eu disse, Deus quer que você continue tentando ser parecido com Ele. E como nós vamos ser parecidos com Cristo? Por meio do seu Espírito que trabalha em nós. E aí a gente vai ler o texto muito conhecido de todo mundo, que é Gálatas 5, 22 e 23, que vai falar qual é o fruto do Espírito. É um texto muito conhecido e algo que a gente fala bastante, a gente frisa muito, é que é o fruto do Espírito no singular. Não são vários frutos do Espírito. Você não pode estar se desenvolvendo em um e caminhando para trás no outro. O Espírito Santo trabalha de modo geral. E aí vai dizer assim, Gálatas 5, 22. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria,
paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. E aí ele volta a bater na tecla da lei. Quando nós somos transformados pelo Espírito, quando nós começamos a perceber verdadeiramente o fruto do Espírito trabalhando em nossas vidas, não há lei contra essas coisas. Nós, quando somos verdadeiramente mudados, nós não buscamos mais justificação por meio da lei. Nós sabemos que fomos justificados pela graça. Nós percebemos que o Espírito Santo está trabalhando em nós, nos fazendo a cada dia mais parecidos com Cristo, nos levando cada dia mais a estar alcançando aquela postura que o Senhor quer de nós. Aqui na Terra, infelizmente, vai ser uma batalha que a gente vai travar todo dia e nunca vai ganhar. Aqui na Terra, nós estamos propensos a estar tropeçando. Nós somos humanos, nós somos falhos, mas nós continuamos buscando, nós continuamos batalhando, porque o grande amor de Deus, ele nos alcança, ele nos transforma e nos leva a ter essa postura de estar cada dia buscando mudança, buscando ter uma vida que agrada ao Senhor. Muitas vezes nós estamos querendo criar, às vezes, novas regras. Às vezes a gente olha para a Bíblia, para o Antigo Testamento, e a gente quer pegar algumas coisas fora de contexto para criar as nossas próprias regras. E aí, quando a gente cria as nossas próprias regras e nossos próprios caminhos, cria dentro de nós um senso de orgulho, uma postura de olha aqui o que eu fiz para ser justificado diante de Deus. E não é assim que deve ser a nossa postura. A gente não está buscando uma vida que agrada a Deus, buscando uma recompensa, atrás de uma recompensa. Não, vou fazer isso daqui, porque se eu seguir todas essas regras, todas essas leis, o Senhor vai me abençoar, o Senhor vai me ver como justo. Muito pelo contrário, o Senhor nos torna justos. É Ele que, por seu grande amor, faz isso. Não é o que a gente faz. A nossa atitude de estarmos em retidão, ela é consequência da graça, não um motivo. Então, quando nós nos deixamos ser iludidos por essa ideia de que nós mesmos estamos fazendo, é como aquela brincadeira de criança, acho que todo mundo já teve, quando você roda várias vezes, aí fica tonto, aí vai tentar encaixar um brinquedo no lugar. Você não vai conseguir, você está tonto, você está perdido. Então, esse é o mesmo jeito que seria se nós fomos deixados nos nossos próprios meios para tentar alcançar Jesus Cristo. Nós tentando criar o nosso próprio caminho para Cristo, jamais iríamos conseguir. Mas Deus, ele é tão amoroso, tão bondoso para conosco, Ele nos ama tanto, que Ele mesmo vem e cria o caminho. Jesus é o caminho pelo qual nós alcançamos a Deus. Então, nós fomos muito abençoados. O véu se rasgou e Deus está habitando entre nós. Ele quer essa vida de intimidade, que nós tenhamos essa vida de intimidade com Ele. Ele quer que a cada dia nós estejamos tendo prazer em estar com Ele, que nós estejamos na presença dEle, verdadeiramente buscando a presença dEle. Em seu infinito amor, Ele já nos deu o caminho. Ele enviou o seu Filho para morrer por nós e, pelo sacrifício de seu Filho, nós fomos alcançados, nós fomos libertos. Essa ideia de que nossas obras são o que nos justifica diante de Deus cria um grande problema também, que é, no momento em que você tropeça, você pode criar um complexo, que agora que eu tropecei, agora que eu errei, eu decepcionei Deus. E isso não é algo que nós podemos fazer, nós não podemos decepcionar o nosso Senhor. Decepção vem de uma frustração, de uma expectativa. Deus, ele não tem uma expectativa falsa diante de nós. Ele nos conhece muito mais do que nós conhecemos a nós mesmos. Não é possível a nós agir de um modo que decepciona Deus. Ele conhece a nossa natureza. Ele sabe quem nós somos. O que acontece é que, às vezes, as nossas atitudes entristecem o coração dele. E isso verdadeiramente acontece. Mas você não pode decepcionar um Deus que te conhece. Ele já sabia que você ia cair, antes mesmo de você cair. Então, nós precisamos tirar esse senso de que Deus tem uma expectativa para conosco.
Ele não tem, ele nos conhece, ele sabe que nós temos essa capacidade para erro, mas ele nos ama e nos perdoa, e ele conhece o nosso coração. Quando nós pecamos, mas nos arrependemos verdadeiramente, e ele vê em nosso coração que nós nos arrependemos, é isso que ele quer. Ele quer o nosso coração. Não é o que você faz ou está deixando de fazer. Não é isso. Porque por mais que você até faça a coisa certa, se você está fazendo a coisa certa pelo motivo errado, para Deus não adianta, porque Ele conhece o seu coração, e é o seu coração o que Ele quer. E aí, o outro texto de Gálatas que nós estaremos lendo é Gálatas 3, a partir do versículo 10, que vai dizer: contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição, pois as Escrituras dizem: maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei, pois as Escrituras dizem: o justo viverá pela fé. A lei, porém, não é baseada na fé, pois diz: quem obedece à lei viverá por ela. E aí ele traz novamente essa uma repetição que Paulo faz quanto à igreja dos Gálatas, porque era o que eles estavam fazendo. Eles estavam voltando a querer viver debaixo do jugo da lei. E não, eles foram sustentados pela graça. O justo viverá pela fé. E é isso que nós temos que ter em grande consciência em nosso coração a cada dia. Nós vivemos pela fé. A fé que também é um fruto, um dom que o Senhor Deus nos concede em nosso coração, é o meio pelo qual nós estamos sendo justificados, por meio da fé. E é isso que nós devemos buscar, não as leis. E aí o justo viverá pela fé. A gente tem alguns textos que vão falar disso também. A gente vai ler alguns deles aqui. Hebreus 10, 38. Vai dizer: olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmos confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. E aí eu gosto quando ele usa a palavra arrogante. Acho que a versão que eu estou lendo... Ah, não, perdão. Eu estou lendo a versão errada. Hebreus, mas o justo viverá pela fé, se ele se afastar, porém, não me agrada a lei dele. Eu estava lendo outro texto, perdão. Mas o justo viverá pela fé, se ele se afastar, não me agradarei dele. Então, nós buscamos estar continuando no caminho, continuando vivendo uma vida que agrada a Deus. E agora sim, Abacuque 2,4 vai dizer: olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmo confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. E aí ele usa o termo arrogantes, que é as pessoas que confiam em si mesmas, confiam no seu próprio braço, confiam na sua própria postura, em si mesmos, para estarem caminhando. Mas ele fala que o justo, o verdadeiro justo, ele viverá pela fé. Não por si mesmo, não por aquilo que ele mesmo faz, mas pela sua fidelidade a Deus. Romanos 1, 17. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que, do começo ao fim, é algo que se dá pela fé, como diz as Escrituras: o justo viverá pela fé. Do começo ao fim, é algo que se dá pela fé. Então, nós vivemos pela fé. Nós não vivemos pelas leis, pelas regras, por aquilo que nós fazemos que nos justifica. Não, nós vivemos pela fé no nosso Senhor, que o sacrifício que Ele fez por nós é aquilo que nos torna justos diante de Deus. E essa tem que ser a nossa postura a cada dia. E outro ponto também que acaba tendo nessa questão é que quando a gente acha que a graça depende do que nós estamos fazendo, quando a gente cai em um erro, a gente acaba tendo um certo medo de Deus. E isso não deve ser a nossa atitude. 1 João 4, a partir do versículo 18, vai nos dizer assim: este amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus, a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também aos seus irmãos. E aí é um texto pequenininho, são apenas alguns
alguns versículos que aí resume muito do que eu já falei aqui, que é a gente estar agindo com amor para com os nossos irmãos, estarmos tendo a postura de quando nós dizermos que amamos o nosso Senhor, nós verdadeiramente falarmos isso com uma postura de que está vivendo aquilo, está vivendo uma vida que agrada a Deus, amando também aos seus irmãos. E que nós não tenhamos esse medo do castigo. Deus não quer que a gente tenha medo dele. Ele quer o nosso respeito, ele quer uma vida de intimidade conosco. Ele quer que nós o amemos e vivemos uma vida que verdadeiramente demonstre esse amor. Quando nós amamos o nosso Pai, a gente quer viver uma vida que agrada a Ele. A gente não quer deixar o coração dele triste. Não é por um senso de justiça, um senso de que o que eu vou fazer vai me fazer mais justo, mais santinho diante de Deus. Muito pelo contrário, é um verdadeiro amor que nos alcança, e porque o amor nos alcançou, Ele que faz essa mudança. E aí a gente vai ler alguns textos. E aí, eu vou pedir alguém para pegar o microfone ali, eu vou pedir para os irmãos lerem alguns textos. E aí você não leia o texto antes de pegar o microfone, não, senão o Rubem vai brigar comigo. Vou pedir a Thali para ler Êxodo 19:5. Vou pedir a Eliseu para ler Êxodo 26. Thali, Êxodo 19:5, Eliseu, Êxodo 26. Vou pedir ao irmão Silvio para ler Isaías 41, versículos 9 e 10. E Paulinha para ler Isaías 43, versículo 1, apenas a parte B do versículo. Isaías 43, 1, só a parte B. A parte que está entre aspas. E eu vou ler o último versículo de Isaías 43. Todos os irmãos que eu falei acharam? Deus me ama, Ele me disse isso. Êxodo 19:5. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo escolhido por mim. Êxodo 26. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Isaías 41, 9 e 10. Tu, a quem tomei desde os fins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 43, 1, parte B. Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. E Isaías 43, 4 vai dizer, outros foram entregues em seu lugar, troquei a vida deles pela sua, pois você é precioso para mim, é honrado e eu amo. E aí tem um motivo pelo qual todos esses textos eu peguei do Antigo Testamento, para mostrar que o amor de Deus alcançou o seu povo, mesmo na época quando eles estavam no jugo da lei. Ele fala do seu amor de diversas formas, você é precioso, você é honrado, eu o amo, você é meu tesouro especial, você é meu povo escolhido, vocês são o povo que eu resgatei. Então, ele demonstra seu amor plenamente em diversos âmbitos no Antigo Testamento. E aí eu gosto do texto que o irmão Silvio leu, que é não tenha medo, pois estou com você. Ele fala que ama e fala que está conosco também. Ele nos acompanha a cada dia, ele está nos fortalecendo a cada dia. Ele faz com que nós possamos estar verdadeiramente tendo uma postura, tendo a força para estarmos vivendo uma vida que agrada a Ele. E é na força dele que nós caminhamos. E aí no Novo Testamento também existem vários, mas eu quero ler junto com a igreja Romanos 5:8. Nós estaremos lendo todos em uma só vez esse texto. Todos juntos? Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. O sacrifício de Cristo por nós veio quando nós ainda éramos pecadores. Nós não fizemos nada para merecê-lo, mas Deus enviou seu Filho para morrer por nós. E Ele nos amou de forma tão grande, de forma tão profunda, de forma sacrificial. E nós devemos viver uma vida que é resposta verdadeira para isso. E para encerrar, eu quero ler a tradução de uma música que
É uma música que eu gosto bastante, acho que fala muito do que a gente conversou hoje. Vai dizer assim: Jesus, amigo dos pecadores, nós já nos afastamos tanto, nós diminuímos as pessoas em teu nome, mas a espada nunca foi nossa para decidir. Jesus, amigo dos pecadores, a verdade se tornou tão difícil de ver. O mundo está tentando caminhar na tua direção, mas eles estão tropeçando por mim. Estou sempre olhando ao redor, mas nunca olhando para cima. Tenho tantas dúvidas, como a trave diante dos olhos e mãos sujas e um coração dividido. Jesus, amigo dos pecadores, abra os nossos olhos para o mundo. Quando apontamos os defeitos de alguém, que nossos corações sejam guiados pela misericórdia. Ajude-nos a alcançar com os corações as portas abertas. Jesus, amigo dos pecadores, quebrante os nossos corações por aquilo que move o teu coração. Jesus, amigo dos pecadores, aquele que está escrevendo na areia, fez os justiceiros se afastarem e as pedras caírem de suas mãos. Ajude-nos a lembrar que somos uma parcela tão pequena disso tudo, que a lembrança da tua misericórdia faça o teu povo ficar de joelhos. Quando julgamos os feridos, ninguém sabe pelo que lutamos, somente pelo que somos contra. E se colocarmos os nossos méritos de lado e rompermos as barreiras, nós poderemos amar como você os amou. Você amou toda a causa que estava perdida, alcançou todos os desesperados, pelo leproso e o aleijado. Eles foram a razão pela qual tu veio, porque, Senhor, tu és bom, o teu amor dura para sempre. E eu era a causa perdida, eu era o desamparado. Você morreu por pecadores como eu, um leproso que estou agradecido agora aos seus pés. E que nós possamos viver uma vida de agradecimento, uma vida de lembrança que nós também estávamos perdidos no lamaçal do pecado. Mas do mesmo modo que Ele nos alcançou, com seu profundo amor, nós precisamos ser agentes para que esse amor alcance também outras pessoas.